Sejam bem-vindos à segunda parte do Olá Maria desta segunda-feira. Aproveito este início de segunda parte para mandar um grande beijinho ao Filipe Pereira, que acho que é meu fã. Pronto, Filipe, essa parte não posso fazer nada. Há coisas piores. E queria-lhe mandar um grande beijinho, que o Filipe acho que está a ver o Olá Maria, e as melhoras. Que acho que o Filipe não está muito bem de saúde, portanto deixamos aqui as melhoras. Filipe, muito obrigada por estares a acompanhar, vou tratar por tu, por estares a acompanhar o nosso programa. Seguimos em frente para falarmos de corrida, mais propriamente daquilo que nos devemos, alimentar e que tipo de refeições devemos ter antes e pós-treino. Contamos com, como sempre, Vítor Dias, bem-vindo, do Correr por Prazer, que hoje vem acompanhada da Filipa Vicente, que vem, de propósito, de Lisboa, para nos falar aqui e deixar boas dicas. Exatamente. Bem-vindo. Muito obrigada. Bem-vindo aqui ao Olá Maria, com muito prazer que a recebemos. Conseguiste? Já falou de ti, eu vou tratar por tu. Sim, fica à vontade. Tua. Sim, fica à vontade. Mas já tinhas falado muito. Sim, tinha falado da Filipa. A Filipa colabora com o Correr por Prazer desde o seu início, quase há 8 anos. E a alimentação faz parte da vida de todos nós e condiciona a nossa vida, como é óbvio. E a intenção de trazer a Filipa e até como colaborador, mais-valia como colaboradora do Correr por Prazer, trazê-la aqui para ela explicar um bocado aquilo que devemos comer antes ou depois do exercício físico. A Filipa, para além de ser uma nutricionista com um currículo muito vasto, tem a particularidade de ser também corredora. Ela que é corredora, que também já concluiu uma maratona, portanto está do nosso lado e sabe aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Portanto, penso que é uma mais-valia perante as demais para nos falar daquilo que queremos. E Filipe, é curioso porque claro que as pessoas têm que ter muitos cuidados antes e depois de correr ditas curtas distâncias, 5, 10 km, mas quando se faz e quando nos estamos a preparar para uma maratona, com certeza que esses cuidados devem ser muito mais detalhados, ao pormenor, quase ao minuto, porque isso pode fazer a diferença nós terminarmos ou não aquele nosso objetivo, não é? Sim, sem dúvida. As necessidades de um atleta de fundo são bastante significativas em relação a um atleta apenas de lazer que corre 1 hora, 2, 3 vezes por semana. O maratonista chega a correr 1 hora, 6 vezes, 7 vezes por semana e às vezes tem treinos de 3 horas. E durante o treino precisa de manter os seus níveis de glicémia, de açúcar no sangue estáveis. E portanto uma coisa que nós não temos nos 10 km, temos nos 42 que são os abastecimentos, que têm que ser treinados como se fosse o próprio treino. Portanto o atleta tem que se hidratar e tem que se alimentar durante o próprio treino. E tem que criar reservas também na fase prévia ao treino e na fase prévia à prova. Então vamos começar por aí. Antes de uma prova ou antes de uma corrida, porque há pessoas que reagem da mesma maneira, há pessoas que já estão muito habituadas e reagem a 10 km, como há outras que têm a necessidade de correr muito mais, mas a preparação antes do treino tem que ser a mesma, não é? Porque há corpos diferentes, há níveis de corrida diferentes e, portanto, é preciso ter cuidados. Antes de uma prova, o que é que as pessoas devem fazer? A refeição deve ser aquela que foi utilizada também nos treinos mais longos. Pode ser, por exemplo, pão com queijo, mesmo ovo mexido, uma peça de fruta, e o atleta deve simular esta refeição, tanto a nível de quantidades como a nível de escolhas, durante todos os seus treinos específicos para uma maratona. Portanto, deve simular se precisa de uma, se precisa de 2 fatias, se precisa, por exemplo, mais uma banana. Eu tenho atletas Pode fazer a diferença. Pode fazer toda a diferença, basta o atleta sentir-se desconfortável. Falta-me aqui qualquer coisinha para partir para a prova com aquela sensação de mal-estar e de fraqueza. Filipe, mas quando falamos em comer, o que é que nos devemos alimentar antes de uma prova, não é propriamente o que vamos fazer só na refeição anterior, os dias anteriores também são importantes. Exatamente, além disso, a refeição antes da prova não safa uma semana inteira de falta de forças, não é? O atleta deve se preparar nos 3 dias antes da prova, deve reforçar a sua ingestão de hidratos de carbono através de massas, de pão, de banana, de bolo energético, um bolo feito com aveia, com frutos secos, ingerindo pequenas quantidades extra, aquilo que é o seu normal, para ter as suas reservas de glicogênio muscular atestadas, que no fundo é o depósito de combustível para um esforço como 42 km. Está aqui Uma preparação prévia. Durante as provas, quem faz 5, quem faz 10, provavelmente não come nada, deduzo eu. Quem faz mais tem que se alimentar e hidratar. E isso deve ser feito com que tipo de alimentos? Bom, aqui depende muito do atleta. Eu tenho atletas que vão com água, isotónico e géis, mas também tenho atletas que preferem alimentos, como cubos de marmelada, pão, pedaços de pão de meias sandes com queijo mesmo e mel ou marmelada também, ou mesmo banana.
E tem ainda atletas que comem. Marmelada, faz agora verdadeiramente. marmelada, que saudades que eu tenho de marmelada. Marmelada é das melhores formas de ingerir hidratos de carbono durante o esforço, de uma forma mais apelativa, que não seja sempre o mel ou o açúcar, por exemplo, puro. Eu tenho atletas que comem batata doce, que comem sandes de presunto durante provas como 42 km. Nós estamos a falar de provas de trail em que a pessoa pode levar mochila de vários tipos de alimentação, certo? Exatamente. Santos de Ah, presunto porque- parece-me assim violento. Isso é. Porque com o gel já não chega. O gel é muito Mas isso bom não dá quando. cedo. Mas o atleta está devidamente hidratado Olha, e está para. Garanto que não. Ah, eu comia! Garanto que não, Eu porque prometo. falo de viva voz, porque Ah, já comi pois. muitas vezes. E é O preciso Luís ser- Corrêa também era dos que comia... Eu já comi santos de presunto muitas vezes em provas de trail. que Levo na bom. mochila, levo. Também, olha, uma sandinha de presunto agora não Mas era nada sabe? mal. Mas tudo, mais a marmelada assim para assentar. Mas é importante ter em conta, no presunto especificamente, o papel do presunto também tem a ver com o sal e o sódio é importantíssimo na absorção dos eletrólitos Claro. da água. Portanto, no fundo é o nosso eletrólito por excelência e se nós não tivermos sódio suficiente nos nossos meios de hidratação e alimentação, podemos ter, por assim dizer, também sintomas de fraqueza. Oh, Filipe, isso eu penso que não é psicológico, mas será inato ou será quase impulsivo. Eu já assisti a uma prova de trail de fora e penso que até também estavas nessa prova, por acaso foi paleozoico, e notei que as pessoas ao chegarem aos abastecimentos, a primeira coisa que as pessoas comem é logo batatas fritas. Exatamente. Pelo É sal. o sal. Não é? Batatas fritas, bolachas de água e sal. É logo, o mais instintamente é salgado aquilo que as possível. pessoas vão logo buscar é batatas fritas e coisas com sal, não é coisas doces, nem é água, é logo... E nos Estados Unidos, por exemplo, usa-se muito os pretzels. No atleta com o Ultraman dos campeonatos do mundo do Ultraman no Havaí, acho que ele comeu uma embalagem de pretzels por dia, porque como é salgado, puxa muito e é muito fácil, digamos assim, do atleta repor os seus níveis de sódio para Olha, uma prova. e pós-treino? Pós-treino. Pós-treino é o As pilar coisas da fregues. recuperação. Não, é Ai, o pilar não? da recuperação Ok. é provavelmente aquela refeição que é mais negligenciada. Está feito, e o atleta Pois é deixa de isso se que eu estava preocupar. a achar. Mas é o mais importante O na Luís minha levou vida de agora um performance. cozido à portuguesa e parecia-me ótimo, não é? Sim, uma francesinha. Uma francesinha, assim, uma coisa para repor. No dia da prova, sem dúvida, porque há a festa feita, mas nos treinos é o pilar mais importante na melhoria da performance do atleta. E o Então o que é atleta que deve sugeres? uma fonte de proteína como o ovo cozido, como queijo fresco, mesmo, por exemplo, com fiambre de aves, com um teor suficiente de carne, por exemplo, pelo menos 80% de carne, ou mesmo, no caso for ser um jantar, por exemplo, usar a carne ou o peixe do jantar, uma carne magra de fácil digestão, como o frango, a vitela, a alcatra, com hidratos de carbono. Pode ser banana, pode ser massa, pode ser puré de batata, pode ser arroz, ou pode ser maçãs. Maçãs de ovo mexido, por exemplo, também é um de ovo cozido, ou de queijo fresco, é uma coisa prática de levar para o treino e comer imediatamente a seguir, facilitando o processo de recuperação. Portanto, sugeres e aconselhas que se coma imediatamente após o treino, mesmo se não for um treino muito longo? Ou Nos deixar... primeiros 45 minutos é muito importante o atleta repor as suas reservas de glicogênio e o corpo está ávido disso. Não quer dizer que não funcionasse na hora a seguir ou na hora e meia, mas o nosso corpo está Portanto, mais as pessoas ávido. querem perder peso. A perda de peso, de massa gorda sobretudo, vem de um total diário das 24 horas, não vem de uma refeição única. E o pós-treino até serve muitas vezes para essas pessoas como uma recompensa. Pelo facto de terem estado em esforço, a refeição pós-treino é uma boa recompensa. Portanto, sim, devem comer nos 45 minutos a seguir, não só para promover a recuperação, mas também para se sentirem melhor com, digamos, e com uma recompensa pós-esforço. Tem boas dicas da Filipa no site www.correrporprazer.pt. Come? Come? Era para ver, Come. não viste que olhei para ti. Não, come, estamos a falar de Come, comida. comidinha, não é? Assim nunca mais se Não esquecem. esqueces mais. Pois não. Muito obrigada aos dois. obrigada. Bom regresso a Lisboa e vemos para a semana. Daqui a 2 semanas. Para 3. 3? Sim. Onde é que tu vais? Vou à maratona de Copenhague e depois vou para os Açores. Vou para os Açores. Isto é uma pouca vergonha. Ninguém nos respeita. Enquanto programa de televisão. Vou ter histórias para contar. Pronto, está bem. Mando mais um beijinho ao Filipe Pereira. Nunca são demais agora. Agora vou mandar beijinhos não, até ao mas- fim. Ao mesmo, sempre ao mesmo, ao Filipe Pereira. Não é? Está doentinho, uma pessoa tem que curá-lo, não é? Ao menos rir.